Olá, irmãos amados, graça e paz a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Uma Família em Cristo. Eu sou a Kíssila e hoje, para honra e glória do nosso Pai, faremos a leitura do 209º dia, seguindo com o livro de 2 Crônicas, capítulo 21, versículo 1 ao capítulo 23, versículo 21. Livro de Romanos, capítulo 11, versículo 13 ao 36. Salmos, capítulo 22, versículos 1 ao 18 e Provérbios, capítulo 20, versículo 7. Amados, antes de iniciarmos a leitura, vamos agradecer ao nosso Pai e pedir a direção para o estudo? Pai amado, graças te damos por tudo. Te agradecemos pelo teu amor, pelo teu cuidado e te pedimos perdão por todos os nossos pecados, pois somos errantes e totalmente dependentes de ti. Te pedimos que o Espírito Santo de Deus nos dê a direção nessa leitura, para que nós tenhamos o entendimento da Tua palavra de acordo com a Tua vontade. Que assim seja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Livro de 2 Crônicas, capítulo 21, versículo 1 ao capítulo 23, versículo 21. Josafá morreu e foi sepultado no túmulo de seus pais, na cidade de Davi, e Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. Jeorão tinha irmãos, filhos de Josafá. Eles se chamavam Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael e Cefatias, e eram todos filhos de Josafá, rei de Judá. O pai deles lhes deu muitos presentes de prata, de ouro e de coisas preciosas, além de cidades fortificadas em Judá. Porém, deu o reino a Jeorão, por ser o primogênito. Tendo Jeorão assumido o reino de seu pai e havendo-se fortalecido, matou à espada todos os seus irmãos e também alguns dos chefes de Israel. Jeorão tinha 32 anos de idade quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque era casado com uma filha dele. E Jeorão fez o que era mal aos olhos do Senhor. Porém, o Senhor não quis destruir a casa de Davi por causa da aliança que havia feito com ele e segundo a promessa que lhe havia feito de dar uma lâmpada a ele e aos filhos para sempre. Nos dias de Jeorão, os edomitas se revoltaram contra o poder de Judá e constituíram o seu próprio rei. Por isso, Jeorão foi até lá com todos os seus chefes e com todos os seus carros de guerra. Ele se levantou de noite e atacou os edomitas que os cercavam e os capitães dos carros de guerra. Assim, Edom se rebelou para se livrar do poder de Judá até o dia de hoje. Na mesma época, a cidade de Líbina também se rebelou contra Jeorão, porque este havia abandonado o Senhor, Deus de seus pais. Jeorão também construiu lugares altos nos montes de Judá, seduziu os moradores de Jerusalém à idolatria e fez com que Judá se afastasse do Senhor. Então lhe chegou às mãos uma carta do profeta Elias, em que estava escrito: Assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu pai. Você não andou nos caminhos de seu pai Josafá, nem nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andou nos caminhos dos reis de Israel e seduziu o povo de Judá e os moradores de Jerusalém à idolatria, segundo a idolatria da casa de Acabe. Além disso, você matou os seus próprios irmãos da casa de seu pai, que eram melhores do que você. Por isso o Senhor castigará com um grande flagelo este povo do qual você é rei, bem como os seus filhos, as mulheres que você tem, e todas as suas posses. Você terá uma doença grave nos seus intestinos, doença esta que aumentará dia após dia, até que os seus intestinos saiam do corpo. O Senhor despertou contra Jeorão o ânimo dos filisteus e dos árabes que moravam perto dos etíopes. Estes subiram contra o rei de Judá e o invadiram. Levaram embora todos os bens que encontraram no palácio real, e inclusive os filhos e as mulheres dele, assim que não lhe deixaram filho algum, a não ser Jeocás, o mais novo deles.
Depois de tudo isso, o Senhor feriu Jeorão com uma doença incurável nos intestinos. A doença ia aumentando dia após dia, e ao final de 2 anos, os intestinos saíram por causa da doença, e ele morreu com dores horríveis. O seu povo não fez nenhuma fogueira em honra dele, como havia feito para os seus pais. Jeorão tinha 32 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. E se foi sem deixar saudades. Foi sepultado na casa de Davi, mas não nos túmulos dos reis. Em lugar de Jeorão, os moradores de Jerusalém fizeram rei a Acasias, o filho mais moço de Jeorão. Isso porque a tropa que tinha vindo com os árabes e invadido o arraial tinha matado todos os filhos mais velhos do rei. Assim Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, se tornou rei. Acasias tinha 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém. A mãe dele, que era filha de Onri, se chamava Atalia. Acasias também andou nos caminhos da casa de Acabe, porque a mãe dele o aconselhava a cometer iniquidades. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, como os da casa de Acabe, porque eles foram os seus conselheiros depois da morte de seu pai, para a sua perdição. Também andou nos conselhos deles e foi com Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, a Ramote de Gileade, para guerrear contra Azael, rei da Síria. E os sírios feriram Jorão. Então ele voltou para Jezreel para curar-se das feridas que lhe fizeram em Ramá, quando lutou contra Azael, rei da Síria. E Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, foi a Jezreel visitar Jorão, filho de Acabe, que estava doente. Foi da vontade de Deus que Acasias, para a sua ruína, fosse visitar Jorão. Porque quando chegou, saiu com Jorão para encontrar-se com Jeú, filho de Ninsi, a quem o Senhor tinha ungido para exterminar a casa de Acabe. Quando Jeú estava executando o juízo contra a casa de Acabe, encontrou os príncipes de Judá e os filhos dos irmãos de Acasias, que estavam ao serviço do rei, e os matou. Depois mandou procurar Acasias e os encontrou em Samaria, onde se havia escondido. Eles o levaram a Jaú e o mataram. Então o sepultaram, porque disseram: ele é neto de Josafá, que buscou o Senhor de todo o coração. E não havia mais ninguém na casa de Acasias que pudesse ser rei. Atalia, mãe de Acasias, viu que o seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real da casa de Judá. Mas Jeozabeate, filha do rei, raptou Joás, filho de Acasias, do meio dos filhos do rei que seriam mortos, e o escondeu juntamente com a sua babá numa câmara interior. Assim, Jeozabeate, filha do rei Jeorão, mulher do sacerdote Joiada, e irmã de Acasias, o escondeu de Atalia, e ele não foi morto. Joás esteve com eles escondido na casa de Deus durante 6 anos, e Atalia reinava no país. No 7º ano, o sacerdote Joiada se animou, e entrou em aliança com os capitães de Sem, Azarias, filho de Jeroão, Ismael, filho de Joanã, Azarias, filho de Obed, Maaseias, filho de Adaías, e Elisafate, filho de Zicre. Estes percorreram Judá, congregaram os levitas de todas as cidades de Judá e os chefes das famílias de Israel, e vieram para Jerusalém. Toda essa congregação fez aliança com o rei na casa de Deus. Então Joiada lhes disse: eis que o filho do rei deve reinar, como o Senhor Deus falou a respeito dos filhos de Davi. Isto é o que vocês devem fazer. 1/3 parte de vocês, sacerdotes e levitas que entram de serviço no sábado, servirá de guarda dos portões do templo. Outra 1/3 parte estará no palácio real, e a outra 1/3 parte no portão do fundamento. E todo o povo estará nos pátios da casa do Senhor. Que ninguém entre na casa do Senhor a não ser os sacerdotes e os levitas que ministram.
Estes poderão entrar, porque são santos, mas todo o povo guardará o preceito do Senhor. Os levitas devem rodear o rei, cada um de armas na mão. E se alguém quiser entrar no templo, que seja morto. Vocês devem acompanhar o rei aonde quer que ele for. Os levitas e todo o Judá fizeram tudo o que o sacerdote Joiada lhes havia ordenado. Cada um reuniu os seus soldados, tanto os que entravam de serviço no sábado como os que saíam de serviço no sábado, porque o sacerdote Joiada não havia dispensado nenhuma das turmas. O sacerdote Joiada entregou aos capitães de 100 as lanças, os escudos e os escudos menores que haviam sido do rei Davi e que estavam na casa de Deus. Dispôs todo o povo para cada um de armas na mão, desde o lado direito do templo até o seu lado esquerdo, e até o altar, e até o templo, para rodear o rei. Então trouxeram para fora o filho do rei, puseram a coroa na cabeça dele, entregaram-lhe o livro dos testemunhos e o constituíram rei. Joiada e seus filhos o ungiram e gritaram: Viva o rei! Quando a rainha Atália ouviu o barulho do povo que corria e louvava o rei, veio para onde o povo estava na casa do Senhor. Olhou, e eis que o rei estava junto à coluna à entrada. Os capitães e os tocadores de trombetas estavam ao lado do rei, e todo o povo da terra se alegrava e tocava trombetas. Também os cantores com os instrumentos musicais dirigiam um canto de louvores. Então Atalia rasgou as suas roupas e gritou: Traição! Traição! Porém o sacerdote Joiada trouxe para fora os capitães que comandavam as tropas e disse-lhes: Façam-na sair por entre as fileiras, e se alguém a seguir, matem-no à espada. Porque o sacerdote tinha dito: Não a matem na casa do Senhor. Então eles a prenderam, e ela, pelo caminho da entrada dos cavalos, foi para o palácio real, onde a mataram. Joiada fez uma aliança entre si mesmo com todo o povo e o rei, para serem eles o povo do Senhor. Então todo o povo entrou no templo de Baal e o derrubaram, despedaçando os altares e as imagens de Baal. Matã, o sacerdote de Baal, foi morto diante dos altares. Joiada entregou a superintendência da casa do Senhor nas mãos dos sacerdotes levitas que Davi tinha organizado em grupos para cuidarem da casa do Senhor, para oferecerem os holocaustos do Senhor, como está escrito na lei de Moisés, com alegria e com canto, segundo a instituição de Davi. Colocou porteiros junto aos portões da casa do Senhor, para que nela não entrasse ninguém que de alguma forma fosse impuro. Reuniu os capitães de 100, os nobres, os governadores do povo e todo o povo da terra, e todos estes conduziram o rei da casa do Senhor até o palácio real, passando pelo portão superior, e assentaram Joás no trono do reino. Todo o povo da terra se alegrou, e a cidade ficou tranquila, depois que mataram Atalia à espada. Dirijo-me a vocês que são gentios, visto que eu sou o apóstolo dos gentios. Glorifico o meu ministério para ver se de algum modo posso fazer com que os do meu povo fiquem com ciúmes e alguns deles se salvem. Porque se o fato de eles terem sido rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o restabelecimento, se não vida dentre os mortos. E se forem santas as primícias da massa, igualmente será santa a sua totalidade, e se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se porém algum dos ramos foram quebrados, e você, sendo oliveira brava, foi enxertado no meio deles e se tornou participante da raiz e da seiva da oliveira, não se glorie contra os ramos. Mas se você se gloriar, lembre de que não é você que sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta você. Então você dirá: alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Correto.
Eles foram quebrados por causa da incredulidade, mas você continua firme mediante a fé. Não fique orgulhoso, mas tema, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Considere, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para com você a bondade de Deus, desde que você permaneça nessa bondade. Do contrário, também você será cortado. Eles também, se não se permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para enxertar de novo. Pois se você foi cortado daquela que por natureza era uma oliveira brava, e contra a natureza foi enxertado numa oliveira boa, quanto mais esses, que são ramos naturais, serão enxertados na sua própria oliveira. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem este ministério, para que não fiquem pensando que são sábios. Veio um endurecimento em parte a Israel, até que tenham entrado a plenitude dos gentios, e assim todo Israel será salvo, como está escrito. O libertador virá de Sião, e afastará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao Evangelho, eles são inimigos por causa de vocês, mas quanto à eleição, amados, por causa dos patriarcas. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Porque assim como no passado vocês foram desobedientes a Deus, mas agora alcançaram misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para que também eles alcancem a misericórdia. À vista de que foi concedida a vocês. Porque Deus encerrou todos na desobediência, a fim de mostrar a sua misericórdia a todos. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos! Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Livro de Salmos, capítulo 22, versículos 1 ao 18. Ao mestre de canto, segundo a melodia, Corça da manhã. Salmo de Davi. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação as palavras de meu gemido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram, e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam, confiaram em ti e não foram envergonhados. Mas eu sou verme e não um ser humano, afrontado pelos homens e desprezado pelo povo. Todos os que me veem zombam de mim, fazem caretas e balançam a cabeça dizendo, confiou no Senhor? Ele que o livre. Salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda ao seio de minha mãe. A ti me entregarei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe. Tu és o meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me ajude. Muitos touros me cercam, fortes touros de Baçã me rodeiam. Contra mim abrem a boca como faz o leão, que despedaça e ruge. Derramei-me como água e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, um bando de malfeitores me rodeiam. Transpassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Os meus inimigos estão olhando para mim e me encarando.
Repartem entre si as minhas roupas e sobre a minha túnica lançam sorte. Livro de Provérbios, capítulo 20, versículo 7. O justo anda na sua integridade, felizes são os seus filhos depois dele.